Horner na Ferrari é um rumor que só de pronunciá-lo faz tremer o paddock. Após sair da Red Bull, há apenas uma condição que pode permitir ao gerente inglês ir para a equipe de Maranello. E sem essa condição, o negócio nunca acontecerá. No vídeo de hoje, vamos ver qual é essa condição. Precisamos ver o que Lewis Hamilton disse sobre Frederic Vasseur, as declarações de Montoya sobre Oscar Piastri e a batalha na McLaren, que continuará a partir de Austin. Como mudará o tratamento da McLaren em relação aos seus pilotos? Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. O nome de Horner voltou a circular com força na Fórmula 1 porque o gerente britânico não quer encerrar sua carreira. Se ele quer voltar, mas não a qualquer preço. Após anos de domínio e poder quase absoluto no mundo da Red Bull, onde supervisionava 3 empresas e controlava cada decisão técnica, esportiva e estratégica, Horner saiu com uma indenização milionária e uma ideia fixa em mente. Se ele voltar, será apenas como protagonista, não como empregado, não como simples chefe de equipe, mas como homem com poder real. E aqui entra em jogo a Ferrari. Em Maranello, a ideia de um gerente vencedor como Horner é definitivamente tentadora. Seu nome é sinónimo de resultados. 13 títulos mundiais entre pilotos e construtores e um império construído do nada. Mas trazê-lo para o cavalino significaria reescrever completamente a hierarquia interna, porque Horner nunca aceitaria um papel como de Vasseur com restrições e correntes. Ele quer as chaves da equipe, exatamente como Jean Todt tinha nos anos 2000, quando a Ferrari se tornou imbatível. E é preciso dizer claramente, na Red Bull Horner tinha um poder enorme. Como diretor executivo de 3 empresas, ele sempre disse isso. Se ele voltasse, seria apenas como acionista ou com um papel de mais controle do que um simples gerente independente, como fez Adrian Newey na Aston Martin, por exemplo. Enfim, ele quer autonomia total, orçamento decisório e uma visão de longo prazo sem interferências. E aqui nasce o problema. Ferrari de hoje não é mais aquela dos tempos de Montezemolo ou Jean Todt. É uma estrutura mais moderna, horizontal, composta por departamentos que respondem a Elkann, Binaghi e Vasseur e com processos compartilhados. Ninguém, nem mesmo o chefe de equipe, pode decidir tudo sozinho. Receber Horner significaria perturbar esse equilíbrio, entregando-lhe um poder que não existe em Maranello há 20 anos. Se a Ferrari desse carta branca, isso também poderia acontecer. Mas esta não é a Ferrari de hoje. Se Horner deixasse de lado certas exigências, tudo seria possível. No entanto, no momento, ele não parece disposto a fazê-lo. Em outras palavras, a porta não está fechada, mas também não está aberta. No entanto, quem conhece a Fórmula 1 sabe que tudo pode mudar em um instante. Basta um início de temporada complicado, alguma tensão interna, um resultado abaixo das expectativas e, de repente, um nome como o de Horner se torna irresistível. Porque alguém como ele não sabe apenas vencer, sabe construir a vitória. Ele sabe criar um sistema que funciona, uma cultura técnica e mental da qual nascem os ciclos vencedores. E se há uma coisa que falta à Ferrari há anos, é precisamente isso, a mentalidade de super equipe. A capacidade de pensar como um gigante, não como um símbolo a ser defendido. E talvez seja esse o ponto que torna a ideia de Horner tão fascinante. Pela primeira vez, a Ferrari poderia decidir confiar em alguém disposto a reescrever as regras internas, mesmo ao custo de perder um pouco de controle político. Claro, hoje tudo parece separado, mas é preciso dizer claramente, se as primeiras corridas correrem bem, parabéns a todos. Por outro lado, se algo mudar, então tudo pode mudar em Maranello também. Se a SF25 continuar a não vencer e a SF26 fizer o mesmo, o nome de Horner voltará a ser muito mais do que um rumor. Certamente, a ideia de um homem como ele na boxe da Ferrari faz brilhar os olhos de qualquer amante desse esporte. 13 títulos mundiais não são vencidos por acaso, e mesmo que hoje pareça apenas um sonho, na Fórmula 1, sonhos, quando combinados com a crise certa e o timing perfeito, podem se tornar realidade. O próprio Lewis Hamilton provou isso indo para a Ferrari, o que até alguns anos atrás parecia um sonho. Talvez não aconteça amanhã, mas no dia em que Maranello decidir questionar tudo, o nome de Christian Horner será o primeiro da lista. Sobre o retorno de Christian Horner à Fórmula 1, Susie Wolff também se pronunciou, dizendo que Christian Horner não era apenas um chefe de equipe, mas sim um personagem. De fato, Susie Wolff, esposa de Toto e responsável pela Academia de Fórmula 1, se pronunciou. Em uma entrevista recente, Susie contou como Horner interpretou um papel, um personagem criado especialmente para o paddock, e definiu toda a situação que o levou para fora da Red Bull como uma vergonha para o esporte. São palavras pesadas, especialmente se pronunciadas por quem viveu de perto por anos. Uma das rivalidades mais intensas da Fórmula 1 moderna. Toto Wolff contra Christian Horner. Uma guerra fria que começou em 2014 e se tornou intensa em 2021, quando Hamilton e Verstappen disputaram o título até a última volta em Abu Dhabi. Após mais de 20 anos no comando, Christian Horner foi demitido da Red Bull após o Grande Prémio de Silverstone em julho de 2025. A decisão veio após meses de investigações e acusações de comportamento inadequado por parte de uma funcionária. Acusações que Horner sempre negou e das quais foi oficialmente absolvido 2 vezes. Mas a realidade dos fatos é outra. A imagem pública já estava comprometida e o ambiente interno, já tenso há algum tempo, explodiu.
A Red Bull decidiu encerrar a era Horner com um acordo de 100 milhões de dólares e a chegada de Laurent Mackey, ex-Ferrari, como novo diretor executivo e chefe de equipe do grupo. Daí o primeiro da Ferrari, chegou na Racing Bulls e depois passou para a Red Bull. Uma mudança épica, porque Horner, gostem ou não, foi um dos gerentes mais vitoriosos da história da Fórmula 1. Ganhou 4 campeonatos mundiais de pilotos com Vettel, 4 com Verstappen, e teve uma liderança que mudou para sempre a cultura da equipe. Susie Wolff, no entanto, o descreve de maneira diferente. Christian interpretava um personagem, fazia isso muito bem. Mas tudo o que aconteceu depois foi uma grande vergonha para a Fórmula 1. Estávamos avançando com um projeto positivo com a Academia de Fórmula 1 e, de repente, todos queriam falar apenas do escândalo Horner. Foi um golpe para a imagem do nosso esporte. São palavras que deixam entender uma dupla verdade. Por um lado, o reconhecimento de quão influente Horner foi. Por outro, a convicção de que sua maneira de gerir o poder deixou uma longa sombra sobre o paddock. E, de fato, apesar de sua despedida, seu nome continua a dominar as discussões. O acordo de separação entre Horner e Red Bull prevê que ele não possa retornar à Fórmula 1 antes da metade de 2026. Quando ele voltar, será como proprietário ou CEO independente, assim como Toto Wolff na Mercedes. Uma figura que não depende de ninguém, que controla e guia sua equipe como uma empresa pessoal. Um modelo que Horner admira há anos e que pode inspirar seu retorno. E Horner era certamente um personagem controverso, um ótimo gerente, mas era considerado por todos um personagem dentro do paddock. Com o caso que aconteceu no ano passado com sua ex-funcionária na Red Bull, houve um escândalo que foi prejudicial para a Fórmula 1. Susie Wolff fez bem em destacar isso. Mas também é verdade que ele era um gerente de alto prestígio, do qual a Fórmula 1 precisa. E atenção, que enquanto se fala de Horner na Ferrari, Vasseur do outro lado está vacilando. Vamos ver quem está do lado de Vasseur e quem é contra. Apesar da renovação assinada há apenas alguns meses, o chefe de equipe francês estaria novamente na mira da diretoria. Rumores são claros. Em Maranello, está-se avaliando seriamente a possibilidade de substituí-lo. E tudo isso enquanto a equipe teve até que desmentir as notícias de um confronto interno violento ocorrido no boxe de Singapura. Sim, porque a Ferrari estaria refletindo com muito cuidado sobre o futuro de Vasseur. A temporada de 2025 está até agora um desastre. 0 vitórias, erros estratégicos e um carro difícil e um ambiente interno cada vez mais tenso. O maior problema técnico é sempre o mesmo. A altura do solo do SF25 é um problema que comprometeu toda a temporada e que desde o início obrigou Hamilton e Leclerc a conviverem com um carro muito rígido, instável e impossível de empurrar realmente ao limite. Esse defeito, decorrente de um projeto incorreto da parte inferior da suspensão traseira, levou até à desqualificação de Hamilton na China por consumo excessivo da lâmina sob a carroceria. Daí uma avalanche de contramedidas. Levantar o carro perdendo carga aerodinâmica, modificar as alturas e até mesmo instruir os pilotos a levantarem e deslizarem nas retas para evitar danos. Uma humilhação técnica que a Ferrari nunca havia experimentado com essa intensidade. E foi justamente a partir daí que o castelo de confiança em torno de Vasseur começou a vacilar. Já em junho, durante o fim de semana em Montreal, circulavam rumores de uma possível substituição, rumores que falavam de contatos preliminares com Christian Horner quando sua saída da Red Bull ainda estava no ar. Mas ele não era o único nome. Havia também o de Antonello Coletta, atualmente à frente do programa Ferrari no WETS, que teria sido considerado um possível sucessor, o mesmo Coletta que anos atrás já havia recusado esse papel. Para pôr fim a qualquer especulação, a Ferrari escolheu o caminho diplomático. Renovar oficialmente o contrato de Vasseur às vésperas do GP da Hungria, com declarações de Benedetto Vigna, que falavam de confiança em sua liderança e na visão compartilhada. Mas por trás das palavras de fachada, as tensões nunca se dissiparam. De acordo com as últimas especulações, John Elkann estaria novamente pensando em reabrir o dossiê Horner, especialmente agora que o gerente britânico recebeu uma boa saída de 100 milhões de dólares para deixar a Red Bull. O problema é que o acordo de separação o impediria de voltar à Fórmula 1 antes da metade de 2026, tornando impossível sua chegada imediata. Enquanto isso, dentro da equipe, a situação piorou. Hoje Vasseur ainda tem o título de chefe de equipe, mas a confiança parece estar no limite. Bastaria uma nova crise ou um início complicado em 2026 para desestabilizar tudo. E nesse ponto, se Elkann realmente quisesse mudar de direção, o nome de Horner voltaria inevitavelmente ao topo da lista. Por enquanto, oficialmente não há crise, mas a realidade dentro de Maranello é diferente. A Ferrari está em um equilíbrio precário entre o passado que não funciona e um futuro que ainda não sabe construir. Vasseur, assim como o SF25 que ele conduz, parece oscilar em um fio muito fino. Mas há uma pessoa que vai apoiar Frédéric Vasseur, ou seja, Lewis Hamilton, que se manifestou sobre o chefe de equipe e disse que é melhor viver esses momentos agora do que no ano que vem. De fato, Hamilton definiu Frédéric Vasseur como uma pessoa extraordinária. Ele faz isso em um momento em que a Ferrari vive sua temporada mais complexa dos últimos anos. Enquanto os resultados não chegam, os rumores sobre o futuro do chefe de equipe se multiplicam. Hamilton optou por se expor publicamente, defendendo Vasseur e explicando porque, segundo ele, francês, é o homem certo para levar a Ferrari de volta ao sucesso. O vínculo deles não nasceu na Ferrari, na verdade é uma história que começa há muito tempo, quando Lewis ainda corria em campeonatos menores.
Com a equipe de Vasseur, a Arte Grand Prix, Hamilton venceu a GP2 e hoje, quase 20 anos depois, os dois se reencontram em Maranello lutando novamente por um objetivo comum. A Ferrari ainda não venceu uma corrida em 2025 e Hamilton ainda não subiu ao pódio, mas apesar disso, 7 vezes campeão mundial, não perdeu a confiança. O apoio de Frédéric Vasseur foi incrível, disse ele na véspera do Grande Prémio em Singapura. Não foi uma temporada perfeita, mas estamos crescendo, estamos aprendendo e estamos mais unidos do que nunca. Hamilton explicou que todo fim de semana é uma oportunidade para entender onde melhorar, que cada corrida serve para construir o futuro. É melhor viver esses momentos agora, disse ele, do que quando estivermos disputando o título. Estamos trabalhando para chegar lá preparados. É uma mensagem clara. A temporada de 2025 não é um fracasso, mas um teste de uma fase de adaptação em que Hamilton está se integrando em uma equipe que a nível técnico e cultural funciona de forma muito diferente da Mercedes. Este caminho, Vasseur é o ponto fixo. Segundo Hamilton, ele é um líder silencioso concreto, obcecado por uma só coisa, o desempenho da máquina. Fredo não mudou nada, contou Hamilton. Passaram-se quase 20 anos, mas ele continuou o mesmo. Mesmas roupas, mesmo jeito de fazer as coisas, mesma mentalidade. Ele é um cara direto, um verdadeiro competidor. Na época da GP2, ele era um dos poucos que investia tudo na aerodinâmica e no desempenho, e hoje ainda é assim. Tudo para ele gira em torno do carro. Palavras que chegam em um momento muito delicado para a Ferrari. Nos últimos meses, Vasseur esteve no centro de tensões internas e rumores de substituição. Já dissemos antes, apesar de sua renovação de contrato assinada no verão, alguns falam de uma confiança que não é mais tão sólida por parte da liderança. Mas as palavras de Hamilton mudam o tom da narrativa. Porque se há uma coisa que o 7 vezes campeão mundial sabe reconhecer é a competência. E quando um piloto como ele defende publicamente seu chefe de equipe, significa que dentro do boxe o respeito é real. Enquanto isso, a Ferrari continua a sua batalha pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A 6 corridas do fim, a equipe está em terceiro lugar, 27 pontos atrás da Mercedes. Uma diferença que ainda pode ser superada, mas apenas se a SF25 conseguir encontrar o equilíbrio que faltou durante toda a temporada. Por isso, o trabalho de Vasseur nos bastidores se tornou fundamental. Criar uma equipe que reaja, unida, que não se desfaça como aconteceu tantas vezes no passado. E como está a situação atualmente na casa Ferrari antes da corrida de Austin? Lembramos que há um ano, a Ferrari venceu em Austin com Leclerc e, além disso, Carlos Sainz chegou em segundo, marcando uma dobradinha histórica. Como a Ferrari se apresenta este ano, 12 meses depois, aquela Ferrari parece ter desaparecido. Os pontos de diferença para Woking, que eram 14 na época, hoje são 354 e a Ferrari nem está em segundo. Está atrás da Mercedes em plena recuperação. Em 12 meses, o mundo da Ferrari se inverteu e o que está emergindo em Maranello não é apenas um problema de desempenho, mas de organização interna. A equipe não passará por revoluções imediatas, mas sob a superfície está-se preparando uma profunda reestruturação. Reforços direcionados, novos fluxos de comunicação e, sobretudo, a necessidade de reconstruir um equilíbrio entre quem trabalha na fábrica e quem opera na pista. Enfim, a Ferrari hoje está dividida em duas almas. De um lado, o grupo de pista liderado por Matteo Togninalli, pragmático, direto e muitas vezes em conflito com quem trabalha em Maranello. Do outro lado, a equipe técnica interna que projeta e simula, mas nem sempre encontra correspondência nos dados reais. O resultado? Escolhas de configuração extremas, interpretações arriscadas e uma SF25 que não consegue expressar seu verdadeiro potencial. Em Singapura, por exemplo, a Ferrari chegou com simulações positivas. A configuração aprovada parecia ser a certa para se redimir após os fracassos de Monza e Baku, mas bastou uma sessão de treinos livres para perceber que algo estava errado. A altura do solo garantia carga e velocidade, mas o desgaste do assoalho tornaria o carro ilegal. Ali em diante, foi um círculo vicioso de compromissos e soluções cada vez mais extremas. Hamilton e Leclerc foram obrigados a fazer lift and coast para não destruírem os fundos e as temperaturas dos freios estavam fora de controle. O sistema de resfriamento subdimensionado, que em Singapura deixou Hamilton quase sem freios no final da corrida. Um desastre técnico e de gestão que evidenciou todas as falhas do sistema construído por Frédéric Vasseur. Mas atenção, nenhuma revolução está prevista daqui até o final da temporada. A Ferrari escolheu a linha da continuidade. O presidente John Elkann não quer mudanças imediatas e a mensagem que vem de Maranello é que a equipe que perde no momento não será alterada. Em vez disso, busca-se reforços direcionados, figuras de peso capazes de reorganizar a estrutura sem destruí-la. E isso significa apenas uma coisa. A verdadeira Ferrari que veremos será a de 2026, com o projeto 678, que já está em andamento, e será o primeiro inteiramente nascido sob a gestão de Vasseur e Luís Serra. De acordo com a gestão esportiva, há uma sensação clara. 2026 será o ano do julgamento. Se esse projeto funcionar, a Ferrari poderá finalmente voltar a disputar o Mundial. Se falhar, ninguém estará mais seguro. Enquanto isso, a comunicação está blindada após os recentes abalos midiáticos. No caso de Hamilton na China ao Capital Markets Day, que fez as ações despencarem na bolsa, o silêncio caiu em Maranello. Não há declarações precipitadas nem conferências otimistas, há apenas trabalho e defesa. Uma escolha que serve para evitar mais danos à imagem em um momento de constante bombardeio midiático. A impressão geral, no entanto,
é que falta à Ferrari um vínculo interno sólido, uma cadeia de comando unívoca, e ouvimos as declarações de Juan Pablo Montoya sobre a rivalidade interna da McLaren, como evoluirá a relação interna na McLaren entre Lando Norris e Oscar Piastri, agora que estão livres para correr e não há mais o Mundial de Construtores no meio. A tensão na McLaren, após Singapura, explodiu e desta vez quem colocou lenha na fogueira foi Juan Pablo Montoya, que chamou Piastri de louco, defendendo Norris após o contato na largada. Uma declaração que não passou despercebida porque chega em um momento muito delicado para a equipe de Woking. Sim, a McLaren acabou de vencer o título de construtores, mas dentro dos boxes o clima está pesado. Os dois pilotos, até poucos meses atrás quase inseparáveis, agora estão divididos por uma rivalidade interna cada vez mais acirrada. Tudo começou na largada do Grande Prémio em Singapura, curva 3, Lando Norris por dentro, Oscar Piastri por fora. À frente deles está Verstappen, que larga mal e corta ligeiramente a trajetória. Norris tenta passar Oscar Piastri, mas para evitar o contato com o Red Bull, que depois ocorreu, vira bruscamente à direita e toca Piastri. Um impacto leve, mas suficiente para gerar tensão. Pelo rádio, o australiano não aceita bem, pede para recuperar a posição e reclama com a equipe. O silêncio no pit wall mostra que a situação é mais complicada do que o esperado. A partir daquele momento, a mesma sintonia entre os dois não existia mais. E Montoya interveio sem meias palavras. Lando fez o que tinha que fazer. Ele disse, ele está começando a tomar o controle da equipe e a se impor. Piastri, por outro lado, deixou a porta aberta como nunca tinha feito antes. O ex-piloto colombiano, que conhece bem as dinâmicas de uma equipe de ponta, analisou a manobra de forma impiedosa. Observem bem, saindo da primeira curva, Oscar não acelera, Lando vê, acelera e só então Piastri abre o acelerador. Ele se comportou como um louco, só desta vez. Ele se lançou por fora para não ser ultrapassado por Lando, enquanto Lando se jogava por dentro. Mas pessoal, é a primeira curva da corrida, o que esperavam? São palavras fortes, mas que encontram eco em muitos analistas, pois o relacionamento entre Norris e Piastri está lentamente se transformando de rivalidade esportiva para duelo psicológico, e Montoya, como ex-piloto da McLaren, sabe quando esse tipo de tensão pode dividir uma equipe por dentro. Após a falha que atingiu Norris na Holanda, a diferença na classificação entre os dois era de 34 pontos. Agora, após Singapura, a diferença caiu para 22. Uma distância mínima se considerarmos que ainda faltam várias corridas e que Verstappen, atrás deles, está lentamente voltando à disputa. E a McLaren, apesar do título de construtores, corre o risco de ter dois galos no mesmo galinheiro. Montoya então acrescentou uma reflexão interessante. Lando está começando a se impor, percebeu que para vencer não basta ser rápido. Precisa também se fazer respeitar. E Piastri, pela primeira vez, reagiu de forma emotiva e, de fato, nos últimos finais de semana se viu uma nuance diferente no comportamento de ambos. Norris mais decidido nas comunicações, mais agressivo nas manobras e mais líder da equipe. Piastri, por outro lado, está mais nervoso, mais instintivo e, por vezes, menos lúcido, como em Baku, onde alguns de seus erros lhe custaram pontos importantes. A McLaren, por enquanto, tenta acalmar as polémicas. A equipe evitou comentários oficiais sobre o episódio de Singapura, mas internamente se sabe que o contato deixou marca. As hierarquias, pelo menos por enquanto, permanecem claras. Piastri é o líder do Mundial de Pilotos, mas Norris está chegando forte. Em uma equipe que sempre se declarou sem ordens de equipe, a situação pode se tornar explosiva após terem introduzido as regras papaya, que até hoje parecem não existir mais. A frase de Montoya, ele agiu como um louco desta vez, parece quase um aviso, porque na Fórmula 1 não basta ter um carro vencedor, é preciso também gerenciar o fogo interno. E se a McLaren não encontrar um equilíbrio em breve, o que hoje é a dupla mais promissora do paddock, pode se tornar seu maior problema. Häkkinen também sabe o que significa viver sob pressão interna. Ele e Coulthard, na época, viveram uma rivalidade semelhante na McLaren, dois pilotos fortíssimos, apenas um carro capaz de vencer e uma equipe tentando manter tudo sob controle. Fato, o finlandês declarou, a equipe terá que dar ordens para evitar problemas. Ambos são muito bons, mas a McLaren não pode se dar ao luxo de uma guerra interna. E por isso, Häkkinen pensa de forma diferente de Montoya. A equipe terá que dar ordens para evitar problemas. Ambos são muito bons, mas a McLaren não pode se dar ao luxo de uma guerra interna. Por outro lado, Jacques Villeneuve também pensa de forma diferente. De fato, Villeneuve acha que nenhum dos dois McLaren aguentará até o fim. E, portanto, o título será de Verstappen, uma opinião que difere da de Montoya e de Häkkinen. Terá o seu Mundial mais bonito, porque os pilotos da McLaren estão cedendo à pressão. Eles precisam acordar. Enquanto a McLaren parou de desenvolver o MCL 39 para se concentrar no projeto de 2026, a Red Bull continua a atualizar. Trouxe um novo assoalho para a Itália, transformou o RB21 de um carro complicado em um vencedor novamente, trouxe uma nova asa dianteira para Singapura. Enfim, em Austin acontecerá o primeiro verdadeiro derby McLaren da temporada. O clima não é dos mais serenos e será interessante ver quem vencerá entre Norris e Piastri. É o adversário mais temível, ou seja, Max Verstappen. Alguns dizem que Lando Norris foi favorecido pela McLaren após o pit stop, lento em Monza, e a troca de posições que faltou em Singapura. A realidade surgirá nas próximas corridas. O fato é que a McLaren não tem nada a ganhar favorecendo um ou outro piloto.
Dito isso, atenção também neste fim de semana que haverá a Sprint Race e, portanto, sendo um fim de semana sprint, será necessário encontrar o ajuste certo desde o treino livre 1. Serão usados pneus C1 para os duros, C3, C4 para os médios e macios, pulando o composto C2, e portanto será escolhida a mesma composição de compostos como em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Deixem-me saber a vossa opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. De Horner na Ferrari, das declarações sobre Susie Wolff, que o vê como um adversário temível que fez mal ao esporte, a Lewis Hamilton, que defendeu Frederic Vasseur, às declarações de Juan Pablo Montoya e Mika Hakkinen, e também o próprio Jacques Villeneuve sobre o Campeonato Mundial de Pilotos, e portanto, o confronto entre Norris, Piastri e Verstappen. Estou curioso para ler e responder a todos os vossos comentários. Como sempre, lembro-vos de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui da Haas é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo.